Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam no mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob suas asas se escondem todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender os mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoe a minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob suas asas se escondem todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Glória seja a Deus. A pedido da Maria Beatriz, nós vamos louvar um hino que ninguém conhece. Amém? Além do Rio Azul. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Vamos. Além do Rio Azul, azul são de ouro e cristal. Ali tudo é vida, ali tudo
de jaspe é o seu muro. Além no rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor,
Deus, a paz sobre toda a igreja. Toda a igreja, os irmãos estão distribuindo aí. Entregue primeiro os adultos, depois sobrar a gente entrega para as crianças. Eu não sei se dá para todo mundo. Glória a Deus, nós decidimos fazer esse estudozinho e imprimir. E o tempo foi curto, não deu para imprimir mais. Estava imprimindo bem. Aí o tempo já tinha avançado. Aí talvez não dê para todos, não, mas alguém compartilha aí com quem receber, compartilha com alguém. Vocês vão ficar com esse panfletozinho olhando ele aí, que nós vamos estudar com ele. Glória a Jesus, amém. O Senhor, vou esperar que seja entregue. Depois nós começaremos para a glória de Deus. Tudo colado uma na outra. Glória a Deus. Acabou. Não, Antônio. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus porque tem mais crente do que panfleto. Glória a Jesus. Eu ia ficar triste se tivesse sobrado o panfleto do estudo, porque significaria que tinha menos crente, tinha menos instrumento aqui na casa de Deus. Mas nas próximas doutrinas nós providenciaremos uma quantidade maior e vamos fazer um esforço. Todas as nossas doutrinas se acompanharam de um panfletozinho, estudo, primeiro a base, todas as bases, né, ser passada para os irmãos. Glória a Jesus. Amada igreja, só antes comunicando que a próxima sexta-feira nós não vamos ter doutrina, porque é o culto de criança. Então já comece aí memorizando na mente de vocês que nós o culto de criança era na primeira sexta, nós colocamos para a terceira, e nós temos doutrina na primeira, na segunda sexta, na terceira nós não temos, aí vamos ter na quarta. Se o mês que tiver 5 sexta-feira, nós teremos a doutrina na quinta sexta-feira, que tem aquele mês que acontece de ter 5 sextas-feiras, tá bom? Então hoje, conforme nós colocamos no grupo, nós vamos estar colocando nos grupos os temas de cada doutrina. Hoje nós colocamos que o tema seria sobre o nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal de Jesus. Vamos já saber o que é o nascimento, o que é virginal, né? Para alguns. Mas vamos primeiro ter um versículo bíblico que eu queria ler com a igreja. Esse versículo bíblico em João capítulo número 8, o versículo de número 32. João 8 e 32, muitos já conhecem ele vinculado, né? João 8 e 32. Glória a Jesus. Ele diz assim: fica de pé, vamos esperar, fique de pé. Glória a Deus. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, é conhecendo a verdade que nós não nos tornaremos escravos. É conhecendo a verdade que mesmo estando escravo, será liberto. Como a raça humana estava escrava do pecado, da ignorância, das mentiras do diabo, da heresia, da idolatria. Então todo ser humano era um escravo, na verdade era um escravo. E o Senhor Jesus, ele fala que se conhecesse a verdade, seria liberto. Claro que ele estava falando dele, ele é a verdade. E aqueles que o conhecessem e que o recebessem, iam ser libertos. Libertos de tudo aquilo que torna a pessoa escrava. Principalmente liberto da condenação
que o ser humano estava por conta do pecado. Então essa é a palavra e nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas para que nós saibamos o tamanho, né, de que foi a nossa salvação, para nós vermos o tamanho que é o nosso Deus, o tamanho que foi o sacrifício, a proporção em que o Senhor operou nas nossas vidas e ainda não voltar a cair na escravidão, certo? Nós, quando conhecemos a verdade lá atrás, nós somos libertos. A verdade precisa continuar sendo conhecida para não voltarmos aos laços da escravidão. Sobre o nascimento virginal. O que é nascimento virginal? É alguém que nasce de uma mãe virgem. Isso, simples. Alguém que nasceu, um ser que nasceu de uma mãe virgem. E no caso aqui, a virgindade era o relacionamento sexual. Essa era a virgindade. Porque o termo virgindade ele pode trazer outros sentidos. Ser virgem, a pessoa é virgem por alguma coisa, é virgem por não praticar idolatria. Então, a Bíblia também trata de virgindade da nação de Israel, que perdeu sua virgindade quando começou a praticar idolatria. A nação que foi feita pelo Senhor e depois ela perverteu-se. Então, mas no sentido aqui, irmão, é no sentido sexual, relacionamento sexual envolvendo o homem e a mulher. Mas nós vamos entender isso a partir da ordem do que está nesse estudo, nesse conflito. O tema do estudo é sobre o nascimento virginal de Jesus. Aí nós temos aí, eu vou ficar lendo aqui com a igreja, fiz assim para ficar melhor dos irmãos, memorizar, fixar e ainda ter o material para você acompanhar e ainda poder levar consigo. Nós temos informações misteriosas. Quando o homem pecou, ele foi condenado. Ele caiu numa condenação. Ele ficou dominado pelo pecado. Ele se tornou escravo. Para isso precisava de uma libertação, precisava de uma salvação. Quando o homem pecou, nós temos aí esse primeiro ponto. O que levou o homem a pecar, o que levou o homem a se tornar escravo e necessitar de salvação, foi o pecado, a causa do pecado do homem e as consequências vindo à morte. Então nós temos aí as referências, também temos referências. Gênesis 2,17, né? Deus tinha dito para o homem que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que ele disse que comesse, certamente morreria. Como o homem desobedeceu, ele sofreu a consequência. E que levou a ele a desobedecer? O engano implantado pelo diabo. Então o homem foi enganado, o ser humano foi enganado, foi seduzido, foi envolvido com a mentira, com o engano, foi escravizado e levou-se à prática do pecado. Consequentemente, o pecado traz a morte. Agora o homem está miseravelmente perdido, desgraçadamente destruído, arruinadamente condenado e precisa urgentemente de salvação. Mas Deus, ele tem um plano. Então se ele tem um plano, então Deus promete um Salvador. Aí você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, quando Deus, ele depois de prestar conta com Eva, ele presta conta com Adão, presta conta com Eva, ele vai prestar conta com Satanás, e com a serpente, ele diz, né, que ele colocaria inimizade. E o versículo está aí, ele coloca inimizade entre a serpente, a semente da mulher, e a serpente, né, ela morderia o calcanhar de Jesus e Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Só que não estava claro quem era o ser. Isso é uma palavra misteriosa, uma promessa misteriosa. Eu queria
que alguém se dispusesse para cada referência e lendo a Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis, todos abram sua Bíblia em Gênesis, e aquele que se dispuser para ler o versículo de número, o capítulo 2, versículo 17, aí alguém vai, o obreiro vai lá com o microfone, ou se for o obreiro, que mesmo faz a leitura, capítulo 2, versículo 17. Pronto, vai o microfone para lá. Pronto, o microfone vai para aí onde você está. Aqui é sobre o homem ter se envolvido com o pecado, cair no pecado, a causa da condenação. Então, nós todos vamos escutar aí a leitura de Gênesis 2:17. O que é que está escrito? Capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Ao que acontece, se você continuar lendo os versículos deste mesmo capítulo, vocês vão ver que eles comeram do fruto. Eles comeram. E o que estava aqui determinado, que era a morte por causa da desobediência, por causa do pecado, aconteceria. E de fato aconteceu. Deus prestou conta com o ser humano. Aí vem aquela história, né? Quando é para prestar conta, ninguém quer assumir a responsabilidade, joga para cima do outro, né? E joga, o homem jogou para a mulher jogou para a serpente não tinha para quem jogar. Aí ela ficou. Aí nós vamos ver aqui. Então, Deus promete o Salvador depois do fracasso do homem. Chama o homem para prestar conta, o homem está condenado. A morte inicialmente não era física, era espiritual, era o rompimento da comunhão. E ali a comunhão foi rompida. O homem já não tinha mais acesso a Deus. Deus tinha acesso ao homem, mas o homem não tinha acesso a Deus. E aquela comunhão de antes, na perfeição, na concordância, na condição, não existia mais. Então Deus estava agindo a favor do homem, mas não estava tendo a comunhão. O homem estava mais na condição em que Deus o fez de imagem e semelhança. O homem perde a imagem e semelhança em termos de santidade, em termos de pureza, em termos de submissão, em termos de obediência, em termos de fidelidade. O homem quebra isso. O pecado leva essa vida. Então Deus tem uma solução. Deus faz uma promessa. Uma promessa. A promessa de um Salvador. Quem vai ler Gênesis 3 e 15? Pronto, irmão Marcos Vinícius. Ali, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós estamos vendo, irmãos, já a punição para aquele que causou dano, para aquele que trouxe o problema para os seres humanos, aquele que trouxe a consequência para os seres humanos. Então, a partir do momento que se vai derrotar, se vai pôr fim às consequências, o causador das consequências, Deus está prometendo uma providência, uma remissão, uma salvação. Então ele está falando aqui de um descendente da mulher, que esse esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente seria derrotá-la. E derrotar seria destruir todos os seus feitos. João, ele diz na sua carta que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. Desfazer as obras do diabo. Aonde que ela estava? Estava no homem. As obras do diabo foram implantadas no homem, foram feitas no homem. E as consequências até hoje ainda existem em muitas pessoas. Então, Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Mas aqui tem uma promessa. Mas é uma promessa misteriosa, igreja. Porque você não sabe quem é. Você não sabe como é. Só sabe que alguém que era descendente da mulher. A
Bíblia não está dizendo que era descendente do homem, está dizendo que é descendente da mulher. Quando Deus fez o homem, depois fez a mulher, Ele deu ordem, uma ordem com poder, para que ao homem crescer e multiplicar e encher a terra. Então Deus ordem ao homem. Então nós que nascemos em relacionamento sexual, nós nascemos porque Deus deu poder ao homem. Esse poder de gerar filho está no homem, não está na mulher. Quem gera um outro ser é o homem. A mulher é a incubadora. Mas para que possa esse poder do homem se concluir, a mulher entra em ação. A mulher entra em ação. Por quê? Porque ela é ajudadora. Não colocou a mulher como ajudadora? Então, até para o homem fazer um filho, precisa da ajuda da mulher. Dá para entender como é a palavra de Deus? A ordem para gerar filho é dada ao homem, não à mulher. Mas como Deus fez a mulher para ser uma ajudadora, até para o homem fazer um filho, precisa da ajuda. Se a mulher não ajudar, não vai ter filho. Mas o homem é quem gera. A célula geradora de um novo ser, ela sai do homem. Só para os irmãos entenderem por que era necessário o Salvador ele nascer de uma mulher virgem. Os irmãos vão entender com muita paciência. Qualquer tipo de pergunte, se eu não souber responder, eu vou consultar a Jesus depois. Não me atribule com isso. Então, os irmãos ouviram aí a mensagem bíblica. É uma mensagem misteriosa, obscura. Só nesse versículo ninguém entende. Para Adão não ia saber disso. Eva não soube. Ela só sabia de uma coisa: que ia sair dela. Que ia sair dela. Essa é a questão de quando ela teve o primeiro filho, ela se alegrou, porque era homem. E o prometido era do sexo masculino. Pela expressão se vê que é um descendente. E Eva, quando ela teve Caim, ela se alegrou. Ficou feliz, porque ela disse: Deus me deu um varão, ou seja, aqui é o Salvador. Aí eles vão, mas ele, Eva era virgem? Eva era virgem? Não. Quem gerou o Caim em Eva? Adão. Adão, quando gerou o Caim, ele estava perfeito? Ele ainda estava na condição original de ter sido criado? Como é que ele estava? No pecado. Ele já trazia a consequência do pecado. Ele já trazia a carga do pecado. Ele já trazia os efeitos do pecado. Então qualquer um que descender de Adão pelo relacionamento sexual, pelo envolvimento de macho e fêmea, ele é culpado. Ele traz culpa. Ele traz em si a culpa do pecado. Então, o remidor, ele não poderia ser contaminado. Tinha que ser pelo padrão figurado da Bíblia. Lá no cordeiro tem que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. O que é um cordeiro sem defeito? No caso que viria a ser um ser humano, tinha que ser um ser humano sem pecado. Sem mácula é sem pecado. Então Caim não serve para ser o cordeiro de Deus. Caim não serve. Não é Caim quem Deus prometeu antes de Caim nascer. Deus prometeu ainda a eles antes de expulsar o jardim do Éden. Depois que Deus estabelece a sentença, ele expulsa. E eles vão gerar filhos. Eva acredita que é isso, porque ela disse: nasceu de mim, mas foi gerado pelo Adão. Gerado pelo Adão está contaminado. Gerado pelo Adão está maculado. Gerado pelo Adão tem defeito. Não serve. Mas está obscuro. Até então ela só sabe que uma mulher vai gerar. Ela acredita que seria ela. Deus vai resolver o problema logo no começo. Mas Deus não tem pressa para resolver esse problema. Porque o projeto é dele, o plano é dele, a execução é dele, ela não é
Se ele quer que o homem sofra mais um pouquinho, vai sofrer um pouquinho. Se ele quer que a pessoa sofra até o final da vida, vai sofrer até o final da vida. O que o Senhor quer mesmo é que nós sejamos salvos. A intenção primária de Jesus não é tirar o nosso sofrimento físico aqui na terra. Ele também faz isso, mas a intenção primária dele é tirar a nossa culpa, aquela que leva ao inferno. E ele pode tirar a culpa de alguém, garantir morar no céu, e a pessoa passar o resto da vida sofrendo fisicamente. Sofrendo fisicamente. Não mais com a culpa do pecado, mas como uma consequência do pecado. Tem consequência do pecado é uma coisa, e conduzir o pecado em si é outra. Tem pessoas que carregam consequência do pecado com o resto da vida, não tem? Ou morre com a consequência do pecado, apesar de estar salvo. Tem gente que cai feio, pega uma cirrose por causa de bebida alcoólica, uma doença aceita Jesus, Jesus tira a culpa do pecado, perdoa, o santifica, mas Jesus não vai curar a cirrose, que foi a consequência do pecado, da bebedeira, e a pessoa vai morrer com cirrose, vai tirar o resto da vida doente, sofrendo, padecendo, mas está salvo. Ou com câncer no pulmão por causa do tabagismo, a pessoa aceita Jesus e Jesus cura. Aliás, Jesus perdoa os pecados, purifica a pessoa, mas deixa doente. E a pessoa pode tirar aí alguns meses até alguns poucos anos sofrendo a consequência, depois morrer o sofrimento, mas ele foi salvo. E tem outros que não sofrem quase consequências físicas, mas não é salvo e morre sem ter consequências físicas e vai para o inferno. Então, irmãos, o que é melhor escolher? O que é melhor escolher? Aí você, pronto, escolher a salvação. Escolher a salvação. Eu pensei que alguém ia dizer, é melhor deixar Deus conduzir. Não, quando tem que ser escolha, não é deixar Deus conduzir, não. É fazer escolha. É fazer escolha, não é deixar Deus conduzir. Quando ele colocou Moisés com o povo bem à margem do Rio Jordão, e ele mostrou do outro lado, na terra de Israel, ele mostrou ali na região de Samaria. Ele mostrou lá o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ele disse: esses dois montes vão servir de testemunho. Um vai servir de testemunho da bênção que eu prometo, e o outro vai servir de testemunho da maldição para o que desobedecido. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. Pronto. Deus colocou o ser humano diante da escolha. Quando ele coloca diante da escolha, irmão, não é você deixar Deus dirigir, é você fazer a escolha. Ele já apontou a direção, ele já te indicou, agora você escolhe. Tem gente que eu vou deixar Deus dirigir minha vida, irresponsável com a tua vida. Toma a decisão que ele já te indicou. A pessoa às vezes é irresponsável com a vida dele mesmo. Sabe que tem que escolher e não escolhe. O Senhor ele já deu uma indicação: escolhe a morte ou a vida, o bem ou o mal. E ele diz: olha, eu prefiro que escolha a vida, eu prefiro que escolha o bem, eu prefiro que escolha. Mas a escolha vai ser pelo homem. Então nós vemos aqui, igreja, está obscuro, não está claro. Faz até com que, por não estar claro, com que alguém acredite de forma errada. Opa, que chegou, nasceu meu Salvador, Deus me deu um varão, olha Eva, tão alegre. Eu queria que ela sofresse mal um pouquinho. Eva estava tão alegre, Deus me deu um varão, é macho, é do jeito que ele disse, é macho, gerou, saiu de mim, é um descendente meu. Não, era um descendente de Adão, não era descendente dela. Era descendente de Adão. Não era descendente de Caim, Abel, Sete, por aí vai. E todos que vieram, todos foram descendentes de Adão. Com exceção de Jesus, nós vamos descobrir por que Jesus não era descendente de Adão. Jesus era descendente de Eva. Aliás, Jesus era descendente de Maria. Os irmãos vão saber por que Jesus era descendente de Maria. Não era de Adão. Ele era um tipo. Adão, o velho, o pecador, era um tipo.
E o verdadeiro anticristo é Jesus. Então Jesus não é descendente de Adão, mas ele é descendente de Maria, a mulher. Ele não é de Eva, ele é de Maria. E vamos saber disso. Vamos para o segundo ponto aqui. Começando a desvendar o mistério. Agora começa a desvendar o mistério. Vai a partir daqui. Por quê? Porque agora está dando algumas indicações. A lição era feita a promessa. Agora começa a se dar indicações de como a promessa vai se cumprir, como é essa promessa. Nós temos aqui: uma virgem daria à luz um filho, o seu nome seria. Estão acompanhando aí o folheto sendo bem? Uma virgem daria um filho, o seu nome seria Isaías 7,14. Pronto, quem vai abrir Isaías 7,14 vai ler aí. Deus, aleluia. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha aí, olha o que é revelado aqui, irmãos. Está se desvendando o mistério. O que é desvendar mistério? É trazer revelação, ou seja, esclarecer o mistério, fazer com que algo que é misterioso, que não é conhecido, que não é entendido, que não é compreendido, começa a ser compreendido. Aqui já vai começar a ser compreendido. Então, quem é esse descendente da mulher? Está dizendo, está confirmando aqui que é mesmo um ser humano, que é um homem, da forma que Eva acreditou. Que ele seria gerado dentro de um útero feminino, do jeito que Eva estava acreditando. A questão é que o mistério começa a se revelar e começa a destruir aquele entendimento de Eva. O entendimento de Eva está totalmente equivocado, porque a Bíblia diz que é uma virgem. Na hora que diz que a mulher é uma virgem, já destruiu a crença de Eva, já destruiu o entendimento de Eva, porque ela não era virgem. Por que ela não era virgem? Porque ela tinha um marido e ela já tinha relacionado com o marido. Porque quando Caim foi gerado porque ela relacionou-se com o marido dela, Adão. E Adão foi o gerador de Caim. Então ela não era virgem. Ela não era virgem, Eva não era virgem. Então começa a se destruir a crença de Eva, que o Caim era o Salvador. Só que Eva não existia mais. Quando vai começar a se revelar as coisas, no tempo dos profetas, já tinha passado lá o tempo do início da criação, já tinha passado pelo tempo da dispensação dos patriarcas. Nós estamos aqui na dispensação, já no tempo dos profetas. Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza isso, e ele clareia a mente dessa geração, da época dele. Mas toda a geração anterior estava tudo no obscuro, continuava sem entender. Por isso toda mulher que estava parindo, ela acreditava que era o Salvador que vinha. Não era à toa não, porque as mulheres elas ficavam perturbadas quando elas não geravam filho, principalmente homem, porque sabiam que a promessa do que nasceria de uma mulher era do sexo masculino, o Salvador. Não que a mulher só gerasse do sexo masculino, não que viesse de mulher só sexo masculino, iria equilibrar em masculino e feminino, mas a promessa de um Salvador, de um remidor, era do sexo masculino. E as mulheres sabiam, todas elas sabiam, lá no começo sabiam, as mulheres israelitas, todas elas sabiam, e todas elas acreditavam. Todas elas acreditavam que elas seriam, que elas poderiam ser. Eva, ela passou a ter uma certeza. Irmão, nós temos certeza de coisa que não é certa. Porque a certeza tem uma convicção. Você alimenta aquele convicção por uma coisa que não é certa. Eva estava tendo uma convicção de que não era certa. Mas por que Eva tinha uma convicção? Porque só tinha ela de mulher, então vai nascer, só tem eu, sou eu mesmo. O Salvador vai nascer em mim.
vai ser gerado em mim. Por isso que ela foi mais alegre que qualquer outra mulher quando Caim nasceu. E não é que o Caim, mano, entregou o coração para o diabo, veio de se tornar um filho de Deus, pelo menos o filho de Deus se tornou um filho do diabo. A esperança, como a esperança de Abraão era frustrada. Mas quem acreditou que seria o Salvador? O Salvador foi um condenado. Foi um inimigo de Deus. Foi um desobediente ferrenho. Foi mais desobediente que o próprio Adão. Caim foi mais desobediente que o próprio Adão, porque se rebelou, se obstinou, nem o arrependimento do filisteu. Adão já se arrependeu e foi perdoado. Olha que entendimento equivocado. Logo as pessoas começam a ter entendimento. A moça namora com o rapaz, aí ela começa a alimentar a convicção. Isso aí é o vaso que Deus me deu. É o vaso que Deus me deu. De repente, era um instrumento do diabo. E tem moça que começa, esse vaso que Deus me deu. Aí de repente é um instrumento do diabo. Tem rapaz que essa moça que Deus me deu. De repente é um instrumento do diabo. Tem gente que esse emprego que Deus me deu. Às vezes um emprego é um caminho da perdição. É um caminho do envolvimento do pecado. Às vezes a pessoa diz, isso aqui foi Deus que me deu. Comprou uma coisa, mas não vai ter condição de pagar. Foi uma obra do diabo para envergonhar o crente. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós temos por convicção. Nós podemos ter convicção de coisas erradas, de coisas equivocadas. E nós temos o caso de Eva. Vamos aqui. A Bíblia diz que a virgem daria um filho. E o nome desse, aliás, o seu nome, apesar de dizer que o seu nome, ou seja, o nome aqui é no sentido de trazer o significado, a sua identidade, a sua natureza. Nome significa identidade. Qual é a identidade de Jesus? Ser divino. Porque quando diz Emanuel, é uma palavra que significa Deus conosco. Então, ele era Deus. Então, ser divino que viria à terra e estaria na terra e passaria um tempo na terra e que estaria entre a humanidade na terra. Olha como o mistério já está começando a ser revelado. De fato, vem em forma humana, vem, mas é um ser divino, é Deus. Então, se é Deus, não pode ser gerado pelo homem. Por isso é que o Satanás enganou muita gente e faz o homem gerar Deus, porque começa a achar que o homem gerou Deus, porque Deus gerou este mundo em um corpo material, mas esse corpo material não foi gerado por homens. O homem não pode gerar Deus, e nem gerar o corpo, o tabernáculo que o próprio Filho de Deus ia habitar, porque o corpo humano de Jesus foi um tabernáculo que foi feito por Deus, gerado por Deus, criado por Deus, para Jesus habitar. Ele não estava criando Deus, Deus não estava sendo criado, mas a natureza humana, o tabernáculo onde o Filho eterno de Deus iria habitar, foi gerado. Por isso que a Bíblia diz que é gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado. Mas vamos ver aqui para frente. O 3. Sobre a natureza e condição do prometido. Ou seja, daquele que foi a promessa. O menino que nasceria teria em si mesmo o principado. Aí nós vemos aqui, ele é maravilhoso, é conselheiro, é forte, pai da eternidade, é príncipe da paz. Isaías 9,6. Quem lê isso aí? Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vemos aí, irmãos, quantos atributos. Olha a natureza daquele que foi prometido. Aí mais uma vez, não podia ser Caim.
não podia ser Abel, não podia ser Sete. Aí de lá para cá, não podia ser Abraão, não podia ser Isaac, não podia ser Jacó, não podia ser Judá, e por aí vai. Não podia ser Davi, não podia ser Davi, não podia ser esse povo, não podia ser Moisés, porque todos eles foram gerados pelo relacionamento do homem e a mulher. Gerados pelo relacionamento do homem e da mulher. Todos trazem em si a consequência do pecado, a culpa do pecado. Só Jesus que não. Então prometido, irmãos, era diferente. Era diferente de todos os outros que viriam ao mundo. Jesus é um que veio ao mundo em forma humana, mas diferente de todos os outros. A forma da entrada dele no mundo é diferente da forma da entrada de todos nós. É muito diferente. Vamos para o ponto 4. Como toda a humanidade se envolveu com o pecado? Essa é uma pergunta. Como é que a humanidade todinha, todo mundo está envolvido com o pecado? Como é que todo mundo traz culpa do pecado? Vamos ver aqui. Vamos ler Romanos 2, 5 e 12. O pecado de Adão levou todos os seus descendentes às consequências do pecado, que é a culpa e a morte. Romanos 5 e 12, quem vai ler? Pronto, um momentinho. Portanto, como por um fome o pecado em todo mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí, olha quem sou eu. O netinho que disse aí não, viu? Não vá pensar que foi ele que disse. 5 e 12. As irmãs agora entenderam como é que o pecado envolveu a humanidade toda? Hã? Agora dá para entender porque é que o pecado me atingiu? Porque é que o pecado te atingiu? Porque é que ninguém dos seres humanos escapa do efeito do pecado, das consequências, das causas do pecado? Porque nós somos descendentes de Adão, biologicamente descendentes de Adão. Nós somos gerados por Adão. Ah, pastor, meu pai não chamava Adão não. Nem o seu avô, nem o seu bisavô, nem o seu tataravô também não. Mas voltando para trás, vai chegar lá em Adão. Vá buscando para trás. Vai retroagindo. Do avô, do seu avô, do tataravô, do seu tataravô. E por aí vai. Sabe onde é que vai bater? Voltando para trás? Lá em Adão. A origem nossa é adâmica. Adâmica. Somos barro. Vamos se desfazer com barro. Sabe qual foi o corpo que foi para o barro e não se misturou com barro? Você não sabe? Hã? Só o corpo de Jesus. Ele foi para o barro, mas não se misturou com barro. Porque ele não é do barro. Ele não é do barro. Jesus ressuscitou no terceiro dia, sem ter nenhum vestígio de corrupção, porque a Bíblia diz que o corpo dele não se corromperia. Se corromperia significa apodrecer, se desfazer e ganhar forma terrena, voltar para dentro. Por quê? Porque ele é do alto, ele é de cima, ele não é de baixo. Ele não tem mistura com Adão. Ele não tem mistura com Adão. Então lá na promessa inicial é dito o quê? Que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Um descendente da mulher. Quem é descendente da mulher? Eu não sou descendente da mulher, sou descendente do homem. Eu sou descendente do meu pai. A minha mãe, como ajudadora que era, ela ajudou a eu ser gerado, mas eu sou gerado do meu pai. Então eu não sou descendente da mulher, sou descendente do homem. E todos nós aqui somos descendentes do homem. Só Jesus é descendente da mulher. Só Jesus é descendente da mulher, cumprindo o que está lá, irmãos. Apesar dos tempos, apesar dos séculos, apesar dos milênios,
promessa se cumpre perfeitamente. Um descendente da mulher, da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Não é dito um descendente do homem, porque o resto tudo é descendente do homem. Só Jesus é descendente da mulher. E nós vamos, os irmãos já estão tendo ideia porque é que ele não é descendente do homem. Pronto. Se José tivesse feito relação com ela para ter Jesus, então Jesus era descendente do homem, ou seja, lá de Adão. Ele não é descendente de Adão. Então ele não é descendente de homem. É descendente da mulher, porque envolveu só a mulher. Ele foi gerado dentro da mulher. Está entendendo? Então, para Jesus, acerca de Jesus, não teve envolvimento humano. Agora, os outros filhos de Maria com José, aí todos eram descendentes de Adão. E Maria, e nenhum deles era descendente da mulher, descendente do homem. Como próprio Judas, como Tiago, e os demais irmãos, as irmãs, todos eram descendentes do varão e não da mulher. Jesus é diferente. Vamos ver aqui, gente. A condição para a salvação era haver um sacrifício. E o que é o sacrifício? Uma morte com derramamento de sangue. Pronto. A linhagem de José. Inclusive, Lucas ele diz assim, como se sabia, que era o povo da casa, ele era José. Por que ele não puxava de Maria? Vai puxar de Maria. Lucas puxa de Maria. Lucas, a linhagem que Lucas puxa é de Maria. Mateus é que puxa a de Abraão. Você vê que Mateus puxa de Abraão. Por quê? Porque ele está falando inicialmente, né? A mensagem vem para um povo que é descendente de Abraão. E a promessa feita a Abraão é que da descendência dele, a sua descendência, né? Então viria um, que esse então abençoaria todo mundo. Mas essa descendência de Abraão é por promessa, não é por via sexual, é por promessa. Aí nós temos que entender. Quando Deus diz para Adão, da tua descendência, um descendente teu, esse abençoaria todo o povo, isso aí é por promessa. O que é que está lá no Jardim do Éden? Promessa. E a promessa do descendente da mulher. Por que para Abraão é uma promessa? Porque Abraão creu. Promessa é feita para quem crê. E Abraão creu. Então Deus fez acontecer. Em Eva aconteceu, em Sara aconteceu o quê? Um milagre. Sara é diferente. Porque Sara, ela já estava velha. E Abraão também já estava velho. Houve um milagre ali. Isaac, né? Ele nasce com um milagre. Ele nasce, é uma promessa. Deus estabelece ali. Deus faz acontecer. Mas o caso de Maria é diferente, porque Maria não nasce um homem que é mortal. E Maria nasce o próprio ser, o prometido. Aí vamos aqui. Vamos ver aqui. Como a condição para a salvação era preciso ter um sacrifício. O sacrifício com derramamento de sangue, que é o chamado holocausto. O holocausto é um sacrifício e tem derramamento de sangue. Porque havia vários tipos de sacrifício. Sacrifício significa oferta. Oferta se podia dar em dinheiro. Oferta se podia dar em cereais. Oferta se podia dar em bebida. Oferta se podia dar em perfumaria. Oferta podia ser dada dessa forma. E todo esse tipo de oferta era dado. Mas existe a oferta em holocausto. O que é a oferta em holocausto? É a oferta de um ser vivo que tem que matar e espiar, ou seja, verter o sangue. Isso é o holocausto.
Não pode ser holocausto sem morte. O holocausto tem que ter morte, tem que ter derramamento de sangue. Vamos ver o que é que diz aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Isso aqui é o desenrolar da promessa que estava misteriosa. Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Beleza, né? Não haveria remissão. Remissão significa perdão, anistiamento, pagamento de dívida, anulação de culpa. A humanidade não teria o perdão, não teria anulação da culpa, não seria redimida sem derramamento de sangue. Aí você pode dizer, eita, mas tinha tanto homem, nenhum se via, não se via, porque todos eram descendentes do pecado. A oferta de holocausto, ela tinha que ser figurada na exigência dos cordeiros naturais. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de sarna, sem nenhum tipo de mancha. Ele tinha que ser perfeito, perfeito, o cordeiro tinha que ser perfeito, e ainda tinha que ser de um ano. Sabe o que é que entendeu o que é um cordeiro de um ano? Cordeiro de um ano, irmãos, é aquele cordeiro que já não é mais adolescente, que não é mais bebê, não é mais aquele cordeiro que depende da mãe para tudo, que não depende mais da mãe, não é aquele cordeiro que ainda mama, é um cordeiro apartado da mama, é um cordeiro na sua fase, né? Na sua fase, na entrada da sua fase adulta. Porém, é um cordeiro de um ano que era exigido. Esses cordeiros, eles não poderiam ter tido ainda cruzamento com ovelha. Tinha que ser reservado o cordeiro de um ano. O cordeiro de um ano já estava em condição de poder procriar, mas ele ainda não podia ter procriado, era reservado para holocausto. Esse cordeiro do holocausto, ele não deixaria descendência, sabia? O cordeiro de um ano foi exigido lá dentro do jardim, aliás, dentro do Egito, lá na terra da escravatura, era um cordeiro de um ano. Esses cordeiros de um ano que foram mortos, nenhum deixaram descendência humana, ou seja, natural. Nenhum deles prenhou uma ovelha. Nenhum deles tinha prenhado nenhuma ovelha. Mas se fosse para prenhar, eles tinham feito, porque eles estavam numa idade que podia, de um ano, já podia ser abatido, já serviria para alimento, para alimentar, e já podia até se envolver com fêmea. Mas os que foram exigidos, nenhum foram, tanto que eles de um ano, a partir desse período que atravessasse um ano, é que esses cordeiros começaram a ser usados para serem reprodutores. Até um ano não era usado para ser reprodutor. E os cordeiros que o Senhor exigiu, ainda dentro do Egito, para tirar a culpa do povo, era cordeiro de um ano, tá? Lá escrito assim, não tá? De um ano. Então, cordeiros que não cruzaram com ovelhas, cordeiro que não deixaram descendência. Aí você vai entender o mistério da figura, irmãos. Lá em Cristo Jesus. Jesus, ele chegou à sua idade adulta. Jesus passou toda a fase de criança, de adolescência, e ele chegou à sua idade adulta. Jesus chegou a uma idade que ele poderia se relacionar com mulher e ter filho, ele estava no corpo humano. Mas ele foi oferecido sem deixar descendência, sem se envolver com mulher, sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual. Ele foi tirado, ele foi oferecido como cordeiro de um ano, sem mancha, sem defeito, e sem deixar
descendência. Tudo exato, perfeitinho. Eu não sei se não vou encontrar isso em um livro, não. Eu não sei, eu já estudei vários livros, mas eu nunca encontrei essa explicação em livro nenhum. Os que eu li, podem ter, porque Deus te dá um entendimento, dá entendimento a outros, gente. Pode ter alguém falando sobre esse mesmo ponto, explicando essa mesma, colocando esse mesmo argumento fundamental para a questão. Então nós vemos aqui, irmãos, que a comissão é essa. O cordeiro estava apto, pronto para ser sacrificado. Tanto que os judeus tinham que escolher dentro daquela condição exigida. Eles escolheram, pronto. O cordeiro, o sangue civil, o Senhor não matou nenhum judeu, nenhum primogênito judeu. Por quê? Porque escolheram dentro da norma exigida, dentro do padrão exigido, dentro da condição exigida. Por isso que a carne dos judeus foi poupada. Por isso que nem um primogênito judeu foi morto. Aí nós vamos para um outro ponto. Está começando a esclarecer. Até chegar, eu já fui dando as pinceladas e não já sabe o que é que. Porque senão o cordeirinho não servia, né? Tinha que ser na condição que ele pudesse ser atraído pelo pecado, tentado pelo pecado, cercado pelo pecado. E alguém só pode ser tentado, irmão, se houver a natureza do desejo. Se não houver a natureza do desejo, pode ser tentado. Por que Deus não é tentado, irmão? A Bíblia diz que Deus não é tentado por nada nem por ninguém. Porque Deus é Espírito. E está na sua perfeita soberania. Jesus, enquanto ele estava na condição de verbo, ele também não podia ser tentado, mas ele veio para a condição humana. Aí ele pode ser tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. A Bíblia não diz em quase tudo. Ou em parte. Foi tentado em tudo. O que é tudo, irmão? Tudo é tudo. Tudo que eu sou tentado, tudo que você é tentado, tudo que a humanidade é tentada. E caiu sobre ele, porque tem tentação que não veio sobre mim e veio sobre algum irmão aqui, mas sobre ele veio todas. Todas que veio para nós, veio para ele. Tem tentação que nós aqui não recebemos. Tem tentação que o diabo não lançou sobre mim, mas pode ter lançado sobre alguns irmãos. Tem tentação que não veio sobre você e veio sobre mim. Então, nós não recebemos todas, individualmente. A humanidade recebeu todas, coletivamente. Mas individualmente nós não recebemos todas. Agora Jesus recebeu todas, sozinho. Por isso era pesado. Por isso que foi pesado. Por isso que nós não resistiríamos. Porque nós em pouco caímos. Jesus em todas ficou de pé. Vamos aqui, ó. O sacrifício, ou seja, a oferta não seria deste mundo. Isso aqui é o comentário que eu faço antes da referência, tá certo? Na questão, para a questão número 6. Aí que está em azul é o comentário que antecede a questão, ou seja, o item. O sacrifício, ou seja, a oferta não seria deste mundo, desta criação, mas do céu, ou seja, um ser divino. Mas vindo Cristo, reticência, não desta criação, reticência, nem por sangue de touros e bodes, reticência, mas do sangue de Cristo. Porque eu botei pequenos pedaços de versículos, porque são aqui 4 versículos. Eu peguei um pedacinho de cada versículo. Hebreus 9, do 11 ao 14, quem vai ler? Hebreus. Aqui nós vemos que a figura entra. O tipo está falado aqui, mas não era o tipo que resolvia. O que resolvia era o antitipo. Tipo era o cordeiro. Antitipo é Cristo, que o cordeiro apontava. Cordeiro sem defeito, cordeiro imaculado, cordeiro de humano. Aí vai. Mas não resolvia o problema. Agora vem Cristo. Vamos ler aí. Hebreus 9, do 11 ao 14. Hebreus 9, do 11 ao 14.
mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Os irmãos ouviram uma palavra interessante aí, imaculado. Alguém pode dizer, imaculado é o masculino de imaculada. Imaculado é o nome de uma mulher, não. Imaculado é dado a nome de mulher, mas imaculado significa sem defeito, sem falha, sem mancha. Ou seja, vem de alguém que não tem mancha, é imaculado, ou seja, não é manchado, não é encardido, não tem nenhum tipo de mancha, ou seja, de defeito, falha. Perfeito. Sacrifício, perfeito. Cordeiro, perfeito. Agora vamos já entrar na conclusão. Mas antes de entrar na conclusão, agora os irmãos já entenderam. Por que homens como, quando você vai para homens como Enoque, andou com Deus, andava com Deus, Deus o arrebatou vivo, levou para junto dele vivo, não se via. A imagem de Enoque é extraordinária, não é? A Bíblia fala de Enoque como um homem santo, que ele foi arrebatado, porque ele andava com Deus e foi levado. Por que ele não se via? O nível de Enoque, irmão, não se via para ser sacrifício? Não, porque ele era maculado. Não era imaculado. Por que ele era maculado? Porque ele era descendente de Adão. Ele nasceu de relacionamento de uma mulher. Por que é que... Pronto, vamos colocar Jó. Por que Jó não se viu? Porque Jó teve pai e mãe descendente de homem, com a participação da mulher. Por que é que Davi, vamos para Abraão antes. Abraão é chamado amigo de Deus. Você encontra na Bíblia esse homem chamado de amigo de Deus. E por que um amigo de Deus não se via? Porque ele era maculado. Ele trazia aquilo que Paulo em Romanos diz, as consequências de Adão. O pecado de Adão passou para toda a raça humana, por isso que todos pecaram. Era maculado. Aí você vai para Davi. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, ou seja, foi uma escolha de Deus. Deus, o próprio Deus, escolheu Davi. A escolha, tem muita gente que confunde segundo o coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é porque acha assim que Davi era perfeito, Davi cativou o coração de Deus, Davi, ele agradou a Deus. Não. Davi, a questão da escolha graciosa de Deus, não é porque Davi agradou a Deus. Ser segundo o coração de Deus, ser segundo a vontade de Deus, foi Deus que escolheu. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que Deus escolheu. Foi a decisão de Deus. Foi a decisão do próprio Deus. Ele escolheu de acordo com a sua própria vontade. Davi foi escolhido pela própria vontade de Deus. Não pela vontade do pai de Davi, não pela vontade de sacerdote, não pela vontade de profeta, não pela vontade de Samuel, não pela vontade de ninguém. Ele escolheu pela vontade dele. Por que Saul
Não era dito que era um homem segundo o coração de Deus, porque Saul foi escolhido de acordo com a vontade do povo. Saul é escolhido de acordo com a vontade do povo de Deus. Já Davi é escolhido de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. E por que esse homem que Deus escolheu para ele só para a vontade não seria? Porque era natural. Veja, traz a consequência do pecado. O pecado de Adão também lhe derrubou. Também lhe trouxe condenação. E por aí vai. A Bíblia diz que José, o marido de Maria, era um homem reto, justo. Faz uma alusão a José como um homem justo, um homem santo. Mas por que ele não se via? Porque ele era maculado, descendente de Adão. Também sofre a queda de Adão. Então, irmãos, não tem na terra. Aí eu pergunto para os irmãos: você ainda cai na onda desses pregadores do emocionalismo que quer impactar a igreja com a emoção e faz aquela ilustração? Deus olhou dos céus à terra e procurou. Primeiramente Deus procurou na terra um homem para ver se tinha quem pudesse. Ele não achou, quem não vai ser? Deus procurou no céu um anjo. Que conversa é essa, irmão? Deus não procurou ninguém. A Bíblia diz que a providência de Deus, ela já estava desde os tempos eternos. Esse sacrifício aqui, essa oferta aqui, esse prometido aqui, já está desde o tempo da fundação do mundo, dos tempos eternos. Já estava decidido por Deus quem seria, como seria, quando viria, como faria. Já estava decidido. Agora não deu para entender porque é que a mãe do prometido tinha que ser virgem. Porque antes de desenvolver qualquer feto pecaminoso envolvendo o útero de Maria, tinha que primeiro ser gerado o santo. Antes de um feto ser gerado pela descendência do pecado, tinha que primeiro ser gerado o santo. O útero, antes de receber a mancha, ou seja, ser gerado um que está debaixo do pecado, está manchando. Então, o útero de Maria tinha que estar virgem. Então a mulher, qual foi? A mulher excluída. Irmão, quantos milhões de mulheres não vieram ao mundo? Todas elas esperam que fosse ela. Aí Jesus escolhe Maria. Escolhe Maria. Por volta de aproximadamente, está aproximando 2.000 anos atrás que ele fez essa escolha. E nós já conhecemos como foi o processo. Ela quis saber como era. E o anjo que veio disse, né, que a sua noite, o Espírito Santo seria o responsável para gerar dentro dela aquele que seria, né, o poderoso, o soberano Salvador. Então não teve contato com José. E ela engravidou. Quando José sabe da gravidez dele, ele quer ir embora, abandonar ela, mas não quer difamar. Aí o meu irmão vai e fala com sonho, vem e fala para ele. Aí você diz, irmão, um sonho? Sim, ele sonhou. Deus deu um sonho a ele, que nesse sonho era Gabriel que vinha. Porque um anjo não tem condição de entrar num sonho de ninguém. Está entendendo como é? Literalmente o anjo veio a Maria. Mas para José o anjo não veio literalmente. Deus lhe deu um sonho. Uma revelação através de um sonho, que nesse sonho ele via, trazendo a mensagem para ele, aquele mesmo anjo que literalmente tinha ouvido a Maria. Mas no caso de José era sonho, era uma revelação. E que naquela revelação ele via o anjo Gabriel. E o anjo diz que o que nela está gerado é do o marido dela. Peraí, ele já sabia
que não era dele. Mas ele imaginava que era de outro homem. Mas aí o Senhor lhe revela. Irmãos, Deus esclarecendo, vai tudo sendo revelado direitinho. Agora vem a revelação do mistério da gravidez sem relação sexual, da gravidez sem o lado masculino, de um ser gerado sem o ser gerador ter entrado em ação. Aí como é que pode? É porque tem um outro ser, que esse sim está acima do ser humano, e esse gera diretamente pelo seu poder, sem nenhum vínculo de relacionamento sexual. Então o próprio Espírito Santo, ele fecunda um óvulo de Maria. Não é uma coisa sem fecundação não, é fecundado. Para quê? Para se cumprir o que está escrito lá em Gênesis. Um descendente da mulher. Não é um descendente do homem. Preste atenção. Lá está dito que é um descendente da mulher. Só pode ser descendente da mulher se não tiver o envolvimento do homem. Porque se tiver envolvimento do homem, é um descendente do homem. Porque quem gera é o homem, não é a mulher. No caso de Maria, como o homem não gerou, alguém gerou. E quem foi esse alguém? Foi Deus, o Todo-Poderoso, por meio do Santo Espírito. Então, esse ser é imaculado. Por isso, a questão, o nascimento virginal de Jesus foi dessa forma. Para ele nascer, tinha que ter uma mulher virgem. E dentre as mulheres virgens que tinha na época, só tinha Maria não. Não pensa que só tinha Maria não. Tinha muitas moças virgens. Dentro de Israel, tinha milhares de moças virgens. Mas Jesus escolheu Maria. E escolheu uma que já estava compromissada. Uma que já estava o contrato assinado. Uma que estava às vésperas de ir morar com o homem dela, o marido dela, e se relacionar com ele e gerar filhos para ele. O Senhor escolheu. Agora, ninguém tente colocar, irmãos, uma condição meritória como a Igreja Católica coloca. Porque tem gente que diz, Jesus escolheu Maria porque ela era a melhor moça que tinha. Jesus escolheu Maria porque ela era a moça mais santa que tinha. Jesus escolheu Maria porque era a única virgem que tinha. Não acaba com essa especulação. Ele escolheu Maria porque ele quis escolher Maria. Simples assim, igreja. Ele escolheu Maria porque ele quis escolher Maria. E qual Maria? A rua de Maria que tinha, mano. Lá em Israel era Maria por cima de Maria. Jesus tinha uma mãe chamada Maria e tinha uma tia chamada Maria. Imagine Jesus chegando dando uma benção. Benção, tia Maria. Benção, mãe Maria. Aí chegava o irmão dela. Benção, tia Maria. Tem alguma coisa errada? Sei não. Ele tinha uma tia chamada Maria. E ele tinha uma mãe chamada Maria. Mas ele não tinha um pai chamado José. A Bíblia diz como o povo ficou chamando. A Bíblia é clara. Assim como ficou conhecido como filho de José. Mas ele não era filho de José. Ele era filho de Maria. Então ele era um descendente da mulher. Não coloque só Maria, porque senão você vai. A promessa é da mulher. Ela era mulher. Era uma mulher que tinha o nome Maria. Mas a partir do momento que você coloca Maria, fazendo apenas uma ênfase aquele indivíduo ali, você vai colocar a mesma crença na Igreja Católica. Colocar uma divindade Maria, colocar que Maria era meritória, colocar que Maria é porque ela era perfeita, porque ela não tinha mácula, não. Ela tinha a sua descendência, porque ela tinha pai e tinha mãe. Ela também era alguém que tinha mácula, que tinha a sua descendência caída também. Ela tinha sua descendência caída, mas ela era uma jovem temente a Deus. Mas não era a única, tinha muitas temente a Deus, mas o Senhor quis escolher aquela. É do mesmo jeito, irmãos. Nós estamos aqui não é porque nós somos melhores que os outros, não. É porque nós fomos mais
justo do que os outros. Nós estamos aqui, não é porque nós somos mais santinhos que os outros, somos melhorzinhos que os outros, somos mais sábios que os outros. Não, é porque simplesmente o Senhor nos escolheu. Ele disse compadece porque Ele quer se compadecer. Ele vai ser misericordioso porque Ele quer ser misericordioso. Se Ele quis se compadecer de você, eu agradeço. Agradeço. Porque ninguém acertar o caminho sem não indicasse. Ninguém seria salvo se não salvasse. Ninguém seria perdoado se não perdoasse. Ninguém teria sabedoria se não desse. Aí por quê? O que é que nós temos? A única coisa que nós tínhamos, irmãos, o mérito que nós tínhamos é de ser desobediente e rebelde. É o mérito que nós tínhamos. E ainda se nós botar em prática os nossos méritos, ainda é essa porcaria que faz. Ainda é essa porcaria que a gente faz. Se nós tentarmos botar nossos méritos em ação, nós vamos destruir os méritos de Cristo na nossa vida. Nós vamos eliminar os méritos de Cristo na vida. Então, não corra atrás dos seus méritos. Não tente impor seus méritos. Deixe os méritos do Espírito Santo na sua vida. Os méritos de Cristo que são direcionados pelo Espírito Santo. Pronto. Até para nós vir aqui para adorar a Deus, os méritos foi de Jesus. Você abrir a boca e cantar um hino para Jesus, os méritos foi dele. Você orar e conversar com Ele, os méritos é dele. A tua oração chegar no céu, os méritos é dele. Porque o Espírito que Ele é. Por isso é que Paulo, na sua simplicidade e humildade, ele disse: o que é que nós temos que não tenha sido recebido? E se o que nós temos foi recebido, foi doado por alguém, não era de nós mesmos, por que nós temos que nos orgulhar? Não se orgulhe. Não se orgulhe de cantar bem, não se orgulhe de pregar bem, não se orgulhe de conhecer as Escrituras Sagradas, não se orgulhe de ter recebido o discernimento, não se orgulhe de nada, se humilhe mais ainda, seja mais humilde, seja mais grato a Deus. Seja mais grato, se orgulhe de nada. Não se orgulhe porque você tem um timbre de voz mais bonito, porque você canta melhor coordenado. Não se orgulhe disso. Seja humilde porque quem se orgulha tomba. Quem se orgulha vai para o fracasso. Porque vai impor seus próprios méritos, e os méritos vai neutralizar os méritos de Cristo na sua vida, e você vai quebrar. Então, seja só grato. Agora vamos para a conclusão está no verso do panfleto aí. Eu sei que os irmãos já leram, mas nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Só leu que nós já fechamos o comentário. Ser descendente de Adão por meios naturais, ou seja, por meio do relacionamento sexual, tornaria todo e qualquer ser humano nascido um descendente do pecado, ou seja, trazendo em si mesmo a culpa do pecado e suas consequências. Sendo assim, nenhum de seus descendentes serviria para seu sacrifício expiatório, que tinha que ser sem defeito. Romanos 5,14. Por isso, a mulher que fosse ser a mãe do prometido, o Salvador, teria de ser virgem, pois sua gravidez não seria por contato de homem nenhum, mas pelo poder de Deus por meio do Espírito Santo. Aí temos aí as referências de Mateus 1, 18, 25, Lucas 1, 26, 35. Então, isso é Bíblia. Simples, Bíblia. E conhecereis a verdade vos. Então você não vai adorar Maria, não. Nem ter medo de alguém que vai lhe ameaçar. Ah, mas Maria vai te castigar. Se ela pudesse castigar, não, ela castigava se não estivesse adorando a ela. Ela mentia só. Se ela pudesse castigar, ela ia castigar os católicos tudinho. Porque tudo estão fazendo o que ela reprovava. Se ela tivesse que elogiava os crentes. Se ela pudesse vir aqui elogiar, ela ia elogiar os crentes que estão fazendo o que é correto. Porque estão fazendo o que Jesus manda. Porque ela diz, faça tudo quanto Ele mandar. E Ele não mandou adorar, não mandou guardar de imagem, não mandou fazer imagem que está em cima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem se curvar, nem adorar. Não. Faça tudo quanto Ele mandar. Os crentes estão fazendo do que Ele manda. Então Maria, se ela pudesse vir aqui, ela ia parabenizar os crentes. E se ela pudesse vir à terra, ela ia reprovar os católicos. Estão tudo adorando a ela. Ela não aceitaria isso.
E essa Maria foi escolhida por graça, não por mérito. Amém, igreja? Pronto. Vamos sair aqui mais entendido desse assunto, sobre a questão da virgindade, por que ela tinha que ser virgem, por que Jesus foi o sacrifício perfeito, por que ninguém mais. E ainda entender que Maria, ela não era sem mácula, porque a Igreja Católica ainda diz que Maria foi concebida sem pecado. Está entendendo, irmão? Dá para entender? Se eu sou Maria foi concebida sem pecado? Hã? Quem foi concebido sem pecado? Jesus foi concebido sem envolvimento com o pecado, com a descendência do pecado. Maria não. Só Jesus, ele é realmente concebido sem pecado, sem o laço, sem o envolvimento, sem o vínculo do homem. Só mulher. Só mulher. Agora, para os outros filhos, Maria ajudou José a gerar os filhos. Maria era ajudadora até para a mulher, irmão, foi feita até para ajudar o homem, até para gerar filho. O homem gera e a mulher ajuda. Se a mulher não ajudar, o homem gera também. Amém? Deus abençoe e que conceda a sua graça a todos. Quando for a próxima doutrina, mais uma vez, bom, fique atento nos grupos. Você que está em grupo, nos grupos dos WhatsApp, dos departamentos, né? Eu vou postando no grupo. E alguém que não está no grupo, você que pode receber a mensagem do tema da doutrina, aí você vai passando para alguém. A doutrina vai ser essa, o assunto vai ser esse, né? E nós vamos fazer todo o esforço em ter um acompanhamento de um panfleto desse para ajudar os irmãos. E preste atenção aí, irmãos, que não ficou nenhum ponto desse sem uma referência bíblica, né? Não quer dizer que todos os panfletos vai vir uma referência bíblica para todos, porque tem pontos que só faz comentários de dentro daquele assunto que já está com a referência bíblica. Mas aqui, todos eles nós colocamos uma referência bíblica para confirmar, não é para apoiar o que eu disse. Eu estou usando a verdade bíblica e usando as suas referências para que o que eu ministrei aqui seja aceito, porque é a verdade de Deus, e não o conhecimento, a sabedoria do pastor Alonso. Nós vamos, amanhã temos culto de senhoras, né? Senhoras, vamos estar aqui em nome de Jesus para participar do culto, vamos adorar a Deus junto com as irmãs, em nome do Senhor. Não sei se alguns varões vão para o tamanduá, né? Alguns varões vão ficar os que estão na portaria. Varões têm culto e varões então já entraram em contato, confirmado lá. Aqui, ó. Tem que olhar agora para o celular aqui, né? Glória a Jesus. Então vamos ficar de pé, igreja. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram, por todos que se fizeram presentes. Glória a Deus, vai te abençoar. Glória a Jesus. Então vamos estar convidando quem consegue, venha orar aqui, abençoar nossos filhos. E presbítero de Assis, venha aqui conseguir as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, Pai Santo querido, pelo grande privilégio, Senhor, que temos, Pai, de aprender, Senhor, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, Pai Santo querido, por nos revelar, Senhor, através da Bíblia Sagrada, Senhor, os ensinamentos, Senhor, a Tua vontade, e se revelar a nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por este privilégio, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, Pai Santo e querido, e cuidar de nós, Pai, e nos, Senhor, de nos direcionar através, Senhor, da Tua palavra. Senhor, Pai Santo e querido, te pedindo, Deus, que abençoe sempre o Teu Filho, Senhor, a nós, Senhor, Pai Santo e querido, abre o nosso entendimento cada dia mais, Senhor, para entendermos cada dia mais a Tua palavra, sempre que pregada, Senhor. Pai Santo e querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia de hoje, por este encontro maravilhoso, Senhor, onde saímos daqui, Senhor, mais entendido da Tua palavra, dos Teus planos em nossas vidas, Pai.
que o Senhor, Pai, continue iluminando e enchendo essa igreja com a tua santa palavra, Senhor, porque é ela que nos redime, é ela que nos guia, Senhor, para o encontro contigo nos céus. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Despede, Senhor, o teu povo em paz e segurança aos lares, dando uma noite de sono tranquila e abençoada, Senhor, na tua paz, Senhor, e que cada lar, Senhor, seja cheio do teu Espírito Santo. Pai santo e querido, fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado e querido Jesus, a comunhão das consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esse povo lindo que vamos para o céu e amar a igreja do Senhor Jesus diz. Amém. Graças a Deus.